Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu tô aqui pra falar sobre faculdade, que é um tema que eu falei pra vocês que eu ia trazer mais aqui no canal, pra tirar dúvidas, né, pra ajudar quem tá do outro lado daí, que às vezes tem alguma questão assim, que quer muito saber sobre a faculdade. E hoje eu vou falar sobre faculdade em EAD e presencial. Pra quem não sabe, eu vivi o presencial também em arquitetura e urbanismo, que eu passei 5 anos de forma presencial. Mais ou menos 5 anos, porque ali em 2020, né, houve a pandemia e aí eu não consegui ir, né, finalizar a faculdade no presencial, mas foram aí mais ou menos uns 4 anos e meio ali no presencial. E agora, pra quem não sabe, né, quem é novo aqui no canal, eu faço publicidade e propaganda em EAD, já estou indo pro meu segundo semestre, e aí eu decidi fazer esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência, né, como que eu me adaptei, e as diferenças, assim, entre o EAD e o presencial para quem tem dúvida aí do outro lado, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei embaixo, porque é mega importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal, e também não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, tá bom? Então é isso, bora lá então saber aí a diferença e como foi a minha adaptação no EAD e qual a diferença que eu senti no presencial. Bom, para começar, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre as diferenças que eu senti entre o presencial e o EAD. Esses são pontos de vistas que, assim, eu fui notando durante esse primeiro semestre do EAD, então vou ir contando para vocês. Vou falar aqui primeiro sobre o presencial, que foi o que eu vivi mais, né? Como eu falei, o EAD eu comecei agora, acabei de finalizar meu primeiro semestre, então vou começar contando para vocês primeiro a experiência do presencial. No presencial, a gente tem ali algumas coisas que são diferentes do EAD. Como, por exemplo, algumas coisas que você está vivendo ali, algumas aulas que acabam sendo mais na prática do que só ficar lá na sala de aula. Por exemplo, eu lembro que a arquitetura a gente tinha visitas técnicas, por exemplo, se tinha uma aula de fotografia, a gente via aquilo ali na prática, né? A gente observava o professor fazendo, enfim, tinha esse tipo de vivenciamento assim que a gente não tem no EAD. Porque, por exemplo, publicidade e propaganda, eu vejo algumas pessoas que fazem presencial, que tem, por exemplo, aulas de fotografia. A gente também tem no EAD, mas é óbvio que você não vai lá fotografar junto com seus colegas. Mas eu vejo pessoas que têm presencial de publicidade e propaganda, por exemplo, como eu acabei de falar, que tem fotografia, tem várias aulas desse modo assim, às vezes tem até estúdios dentro da própria faculdade, né, para que a pessoa vá lá fazer esses trabalhos, e já não é algo que tem no EAD. Então, se você busca ter esse tipo de vivência, o presencial é assim o melhor para você. Claro que no EAD, se você quiser ter isso, você vai ter que fazer ali as aulas certinhas. Por exemplo, tem aula de fotografia, é óbvio que eles vão mandar você entregar algum trabalho provavelmente sobre isso. Então, vai ser mais você por você mesmo, entendeu? Não vai ser como na presencial, que eu tinha esse tipo de aula ali, todo mundo junto, todo mundo reunido, e tinha essas visitas técnicas, enfim. Acho que deu pra vocês entenderem aí como que é a diferença, que no EAD você não vai ter isso. No presencial, né, você também tem alguns gastos ali que acabam sendo gastos com o transporte, gasto com a alimentação, porque às vezes você trabalha e aí você já vai direto para a faculdade, então acontece que você quer comer alguma coisa, né, porque às vezes você sente fome, então, enfim, você também tem esses gastos aí com o transporte e com a alimentação. Outra coisa é que você gasta muito tempo também no transporte. Se você não morar perto da sua faculdade, então, assim, você vai sentir essa dorzinha. Eu lembro que eu fiz faculdade de arquitetura numa faculdade que era em outra cidade, e não era uma cidade, tipo, vizinha, né? Era outra cidade, assim, depois de outra cidade. Vocês conseguiram entender a confusão? Mas, enfim, não era perto. Então, eu lembro que eu tinha que sair de casa às 5 horas da tarde, e eu ficava no ônibus até às 7 da noite, pegando o trânsito, e acabava chegando lá, às vezes até atrasada. Então, olha o tempo que eu gastava ali, cara. Esse tempo que eu avalio hoje, era um tempo que eu conseguiria descansar, era um tempo que eu conseguiria pegar pra estudar, mas que eu tava ali dentro do ônibus, então era assim, um saco. No primeiro semestre, no segundo, ou no seu segundo, até assim o segundo ano, você lida muito bem com isso, de você ter que pegar o transporte e tal, mas depois acaba começando a ficar muito cansativo, porque geralmente você começa a fazer estágio, você começa a seguir uma nova rotina,
Então começa a ficar muito cansativo. Eu lembro que eu já tava ficando meio estressada de ter que ir pra faculdade, sabe? E às vezes nem eram aulas assim tão produtivas, aulas que precisariam estar ali, sabe? Eu acho que esse é o legal do EAD. Tem muitas aulas que geralmente é só o professor falando, então eu acho que dá pra você estar na sua casa. É claro que lá você consegue perguntar, enfim, mas cara, era muito frustrante chegar e ter uma aula assim que não tinha tanta coisa e perceber que eu gastei mais tempo ali dentro do ônibus, né, no transporte, indo pra faculdade, do que realmente tendo a aula ali. Então, é um ponto para se pensar também sobre o transporte. Se você mora muito longe da sua faculdade, às vezes acaba sendo muito mais cansativo. E aí você vai começar a ver que geralmente essa hora que você gasta no transporte é uma hora que você poderia estar utilizando de outra maneira, que eu vou explicar já para vocês aqui por conta do EAD. Bom, então agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre o EAD, né? As coisas que eu sinto. E aí eu vou tentar linkar um pouquinho com o presencial para vocês conseguirem ter uma percepção aí da diferença do presencial para o EAD. No EAD, eu senti que a gente tem que criar assim uma disciplina para estudar, porque senão a gente acaba largando muito de mão, porque no presencial você tem que estar ali todos os dias na faculdade, né? Dependendo da sua grade. E aí o que acontece? Você precisa ir porque você sabe que vai ter ali a lista de chamada, que o professor ele já te conhece. Então, se você faltar, ele vai dar falta de que você não estava ali na aula. Ele vai perceber que você não estava ali na aula. Então, não vai ter como o seu colega assinar para você ou algo do tipo. Então, acaba que você precisa estar ali. No EAD, não. Você faz a sua própria disciplina. Você vai ter que se disciplinar para conseguir estudar. Então, pode ser que, hoje eu cheguei cansada em casa, não quero estudar hoje, vou deixar para amanhã, ou vou deixar para o final de semana, entende? Você acaba tendo que se disciplinar. E então, às vezes, isso acaba, assim, sendo um pouquinho ruim, porque às vezes você se perde ali quando você vê, você tem um monte de coisa para entregar, porque você ficou nessa de, não, deixa para amanhã. Já no presencial, você tem ali o seu colega sempre te lembrando que você tem que fazer alguma coisa, você tem um professor passando no corredor e te avisando sobre algo, não é para esquecer da próxima aula. Então, você tá sempre ali com pessoas te lembrando. No EAD, é você por você. O EAD, ele é bom principalmente por conta disso que eu falei, né? De você ter o seu tempo. Então, você faz no seu tempo. Você pode estudar fora de casa, ou sei lá, você pode... vou viajar, preciso viajar durante essa semana, sei lá, a trabalho. Você vai conseguir estudar, né, de onde você estiver. Então, isso é muito legal, porque no presencial, por exemplo, tinham pessoas que precisavam viajar a trabalho e a pessoa perdia todas aquelas aulas ali. Não tinha, às vezes, como repor aquela aula, porque se já teve a aula, acabou, não tem mais, é só se o seu amigo quiser te explicar. E, às vezes, a pessoa, perdia isso, ficava com falta e não tem como você falar pro seu professor, olha, professor, eu não vou poder vir porque eu tô trabalhando, sabe? Não tem essa, tá? Você precisa estar ali. Se você não tá, depois você que vai arcar com os prejuízos, né? E uma coisa, assim, do EAD, que é praticamente como no presencial. No presencial, você também vai precisar se organizar para você estudar. Claro que às vezes a gente acaba no presencial, não, vou estudar só quando eu estiver ali na sala de aula com meus colegas, com os professores. E no EAD, você precisa criar uma organização, porque geralmente as coisas chegam por e-mail do precisa fazer tal coisa, tem até tal data para você entregar isso, para entregar aquilo. Então você precisa se organizar muito bem. Se você não criar uma rotina, você acaba se perdendo. E assim, gente, o EAD não é totalmente assim largado, você faz no tempo que você quiser. Há um período ali em que você faz, então muita gente acaba deixando já para o último dia ali daquele período. Porque, pelo menos na minha faculdade, é assim. Eu tenho ali um período para fazer, então, sei lá, as matérias abrem dia 1º, dia 15 as atividades abrem, e aí você tem até o final do mês para terminar a matéria, para ela fechar as atividades e você se preocupar com outra matéria e depois, sei lá, só se preocupar com essa no dia da prova. Claro que você vai ter que estudar. Então, você vai precisar se organizar ali para você não perder nada disso, né? Porque tem as atividades. Então, é muito importante que você se organize. Bom, agora sobre a minha adaptação. Não vou negar, eu estranhei um pouco, porque, como eu falei, tudo fica muito pra gente. O EAD, assim, pra mim, presencial e EAD são duas faculdades que são puxadas, não importa se tá EAD ou se tá presencial.
eu achava muito que as pessoas falavam que EAD é super fácil, não, o EAD ali não tem nada de complicado. Mas eu acredito, assim, que o EAD seja muito mais complicado um pouquinho do presencial. E eu tô falando uma pessoa que saiu de arquitetura, que era um curso muito puxado. Mas eu sinto que ali no presencial a gente tinha muito mais pessoas nos ajudando. A gente tinha ali os nossos amigos, que dá aquele apoio. No EAD é você por você, então você vai precisar se dedicar ao máximo. Você vai precisar correr atrás das coisas. Então é muito importante que você decida bem a faculdade que você vai fazer, que decida bem onde vai ser o seu polo, porque o seu polo é quem faz todo o seu atendimento, que você saiba se organizar, né, e que você tenha esse foco, e principalmente que você tenha, assim, na cabeça de que você consegue estudar sim sozinho, e que você, sei lá, vai conseguir aprender a matéria. Na minha, por exemplo, tem as webconferências, então isso é uma coisa que vocês precisam ver na faculdade de vocês antes de começar, se na faculdade que você vai fazer EAD tem webconferência. A webconferência é muito importante, porque geralmente é o dia que o professor vai ali ficar online para tirar suas dúvidas, como se estivesse numa faculdade presencial. Então, isso é um ponto para você, né, ver se a sua faculdade EAD tem. Uma outra coisa que eu vejo as pessoas tendo muito preconceito sobre o EAD é que fala que no EAD você não aprende. Mas, meus queridos, se você também não quiser, você não vai aprender no presencial. Eu lembro que tinha gente no presencial que tava lá só por estar, porque a pessoa não aprendia nada. Você perguntava o que você aprendeu aqui, a pessoa nem sabia. Às vezes porque não queria focar naquela matéria, porque não gostava daquela matéria. Então, isso é muito assim de cada pessoa. Então, não adianta falar, no EAD você não aprende. Você aprende sim, tá? E no presencial você aprende se você quiser também. Porque não adianta tudo aquilo que eu falei de ter o professor ali na frente te explicando. Não adianta você ter os seus colegas ali. Se você não quiser aprender, se você não quiser focar, você não vai focar nem no presencial e nem no EAD. Então, não tem essa, sabe? Você não vai aprender em nenhuma das duas se você não tiver organização, se você não tiver disciplina e se você não tiver 100% comprometido com aquilo. Então, tirem isso da cabeça, porque eu via muita gente falando que o EAD era isso, que o EAD era aquilo, meio que rebaixando os estudantes de EAD. Outra coisa que eu escuto muita gente falando também é em relação ao trabalho, estágio, de que o EAD é muito mais difícil para conseguir e que EAD não consegue trabalho e que não consegue estágio. Isso é outra coisa, sim, que eu ficava muito com receio, porque eu ouvia as pessoas falando, eu falava, gente, então, o que eu tô fazendo no EAD, né? O que eu vou fazer no EAD, né? Se eu preciso trabalhar. E, gente, tirem isso da cabeça, tá? Tirem isso da cabeça de vocês, porque eu comecei EAD e já consegui estágio, tá? E eu fazia presencial de arquitetura e fiquei, assim, muito tempo tentando conseguir um estágio, e olha que eu estava ali presencial todos os dias. Então, no EAD eu já consegui um estágio, e o estágio vai muito mais além do que só ali o que você faz se é presencial ou EAD, vai também do seu currículo. Então, é importante você saber que no presencial não adianta você só fazer a faculdade, você tem que também fazer outros cursos para você complementar ali a sua faculdade. Então, eu já entrei nessa EAD com isso na cabeça, de correr atrás de cursos. Então, eu tenho pesquisado muito, eu tenho feito muitos cursos para poder aprender fora ali da faculdade. Então, não caiam nessa também de que EAD não arruma emprego, de que não arruma estágio, porque eu consegui arrumar ali por conta mais do meu currículo do que somente ali pelo fato de estar na faculdade, tá? Então, tirem isso da cabeça. E outra coisa que eu aprendi muito ao longo desse tempo, assim, em arquitetura, foi que a gente aprende muito mais no mercado ali de trabalho, muito mais no profissional ali, vivendo a rotina do profissional, do que ali dentro da faculdade. E eu tô falando isso porque, por exemplo, na faculdade de arquitetura, eu tinha aulas de AutoCAD. Mas eu me desenvolvi muito melhor no AutoCAD quando eu estava lá no mercado de trabalho, quando eu estava no meu estágio, então vivendo ali o profissional. Então, geralmente, por isso que eu sempre falo para todo mundo para correr atrás de um estágio, porque o estágio é muito importante e na faculdade você fica muito ali naquele mundinho. Quando você faz o estágio é que você conhece a profissão de verdade. Então, é bem isso, tá? Na faculdade você aprende, mas no estágio é ali onde você consegue se desenvolver muito mais e você consegue viver mesmo a profissão e entender o que é que tá acontecendo, como que faz. Então, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido, assim, tirar um pouco da dúvida de vocês em relação ao EAD e ao presencial.
Eu estou gostando muito do EAD, eu me surpreendi muito com isso. Eu quero fazer mais vídeos sobre isso e falar pra vocês como foi meu primeiro semestre, mas eu me surpreendi bastante e acho que, como qualquer coisa, como eu falei aqui no vídeo, qualquer coisa que você for fazer depende muito mais de você do que da qualidade daquela coisa, daquele lugar. Então, tanto faculdade EAD quanto presencial são duas faculdades puxadas, são duas faculdades que você vai ter oportunidade, mas vai depender de você e do que você tá fazendo por fora também, do que você tá fazendo por você. Então, você precisa estudar, você precisa manter a sua rotina, então vai muito mais de você do que da faculdade em si, seja ela presencial ou EAD. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o gostei embaixo, como eu falei no início do vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações. E é isso, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação ao EAD, ou presencial, deixa aqui nos comentários, porque eu, sei lá, sabendo responder, eu respondo. E eu quero fazer mais vídeos, então se vocês tiverem mais sugestões de vídeos sobre esses assuntos, deixa aqui nos comentários também, que eu respondo pra vocês e faço um vídeo aí também com as sugestões de vocês, tá bom? Então é isso, um beijo no coração dos seis e até o próximo vídeo.